João Pedro, João Vitor, Joyce, Júlia, Jussara, Lara, Luana, Mariana, Mariana Gabriela, Mariana Oliveira, Marina Luísa, Marielda, Paula, Rafaela, Ricardo, Samila, Tamires, Tarcísio, Tassiane, Tadeu, Vanessa e Vinícius. Gente, vamos lá. Pode. Obrigado. Gente, começar aqui com um aviso, tá? Nossa prova está marcada para o dia 25, correto? Todos têm ciência já? Sim. Nossa prova está marcada para o dia 25. Então, nós temos mais uma aula que já começa a semana de provas, correto? Sim. Então, nós temos essa aula aqui. Hoje, nós terminamos o nosso assunto. Hoje a gente vai terminar o assunto e nós teremos uma aula para tirar dúvidas para revisão. Então, qual vai ser a rotina que a gente vai seguir daqui para frente? Tá? Hoje, dia 5, nós vamos terminar o conteúdo. Bom, dia 7 de setembro, feriado, ainda não sei o horário, será ou às 10 da manhã ou às 13. Eu estarei disponível no Zoom, eu vou mandar para o Tadeu, para poder tirar dúvida de quem quiser. Uma coisa extra que a gente tinha combinado. Estarei disponível via Zoom. Não é obrigatório ninguém participar, participa. Quem quer ter uma duas turmas, estarei à disposição aqui, certo? Dia 12 de setembro, na próxima terça-feira, nós não teremos aula. Eu estarei em um congresso e aqui a gente não vai ter aula, tá? Essa aula que será, entendeu? Aqui, ela vai ser dada no dia 16 às 10 horas da manhã, após vocês terem o horário da aula de vocês, de 8 às 10, tá? Vai ser aula da meio-dia. Oi? Tem aula das 10 da meio-dia. Então vai ser à tarde. Tá. Vai ser à tarde, às 14 horas, tá? O Tadeu tinha passado que tinha aula de só até às 10, né? Não, até meio-dia. Não, professor, o pessoal do lado passou. Oi? Eu só do laço até a 10. Não, beleza. Então vai ser às 14 horas aqui. Mais uma vez, aqui eu vou dar uma aula, vai ser para tirar dúvidas, tá certo? Então quem não quiser vir, não precisa vir não, vou ter que fazer chamada, tá? Então vem quem quer, tá bom? Não vai ter conteúdo novo, tudo, podem ficar bem à vontade quanto a isso, não vai ter chamada. Beleza. Aqui no dia 18 não teremos aula, porque já começa a semana de prova. E aqui nesse sábado, no dia 23, a mesma coisa. Eu estarei disponível para tirar dúvidas aqui na faculdade. Mais uma vez, vem quem quer. Ninguém é obrigado a vir. Se vai ficar em casa, pode ficar em casa, não vai ter chamada, não vai contar. Então, fiquem bem à vontade quanto a isso, tá bom? Então, recapitulando. Aula no Zoom, dia 7, aula não. Então, tira dúvida, está disponível para tirar dúvidas quem quiser. Dia 7, tá? Dia 12 não teremos aula, pois eu estarei no congresso. Essa aula do dia 12 será posta no dia 16 aqui. Será também outra aula para tirar dúvidas, estarei aqui disponível, certo? E no dia 23 também, quem quiser vir para tirar dúvida de última hora antes da prova, essas duas estarei disponível na faculdade. Essa daqui vai ser via Zoom, tá? Essa do dia 23 vai ser no mesmo horário do dia 16? Eu não sei. Alguma dúvida, pessoal? Professor, no sábado o senhor vai estar presencial também? Sim. Qual sábado? Esse sábado agora não. Não, Sábado 16. Sábado 16, presencial.
no meio médio. Hã? Só para explicar porque está faltando bastante gente para seguir só tendo foto no meio médio. Show. Bora lá. Então, a gente vai falar hoje, tá, sobre acidente vascular encefálico. Então, nós vamos fazer essa abordagem. Quando eu falo de acidente vascular encefálico, na verdade, eu estou me referindo, é só olhar o que significa o nome. Acidente vascular. Aconteceu algo com o vaso do encéfalo, aconteceu um acidente. E, nesse caso, podem acontecer dois tipos de acidente. O primeiro acidente é eu ter o vaso aqui e o vaso aqui romper e o sangue sair. No caso disso, eu tenho um acidente vascular encefálico hemorrágico. E outro acidente que pode ter é eu ter o vasinho aqui e esse vaso entupir. Ou seja, aqui eu vou ter um acidente vascular encefálico isquêmico. Então, nós vamos ter essas duas coisas, tá? Então, como que eu diferencio esses dois? Por que é importante eu diferenciar esses dois tipos de AVE? É importante diferenciar porque o tratamento ele é todo diferente. Aqui eu tenho que parar de sangrar. Aqui eu tenho que desentupir esse trombo. Então são coisas totalmente diferentes que a gente está enfrentando. E o que deixa isso tão agravante? Vamos imaginar que eu estou entupido aqui. Beleza. Vamos dizer que, nesse caso aqui, vamos dizer que exista uma medicação milagrosa que vai resolver isso daqui, formando um trombo aqui, e esse trombo resolve. Beleza, fechou aqui esse trombo e parou de sangrar. Excelente. Quando eu tivesse uma medicação que eu fizesse isso. Se eu fizer essa medicação aqui, vai trombosar mais. E aqui eu vou entupir totalmente o fluxo. Tá? Agora, o contrário também é verdadeiro. Se eu coloco aqui, eu tenho, vamos dizer, o cano entupido. Se esse cano que está entupido, eu jogo então soda cáustica com ácido muriático para poder desentupir isso. Tá? Pronto. Isso aqui vai lá e desentope. Beleza. Se eu jogar isso daqui num vaso que está sangrando, caso eu jogue isso daqui num vaso que está sangrando, o sangramento ele vai aumentar. E aí o sangramento aumentando, aqui ele não para e a gente acaba por matar o paciente. Tá? Então é isso que acontece. Por isso é tão importante eu diferenciar o que é um AVC isquêmico do que é um AVC hemorrágico. Tá? E aí, gente, o que a gente tem? Quando a gente fala de acidente vascular encefálico, certo? A gente tem que dividir isso daqui em duas partes. Tá? A gente já falou do AVE-H, que é o hemorrágico, que a gente discutiu, que o acidente vascular encefálico hemorrágico nada mais é do que... Bom, o que a gente discutiu? O AVE-H é o que a gente falou na última aula? É uma hemorragia intraparagmatósa. Hemorragia, nós falamos, discutimos que existem quatro tipos de hemorragia que nós discutimos. Discutimos a hemorragia epidural, a hemorragia subdural, a hemorragia subaracnoide e a intraparagmatosa. Então, o AVE hemorrágico vai ser um sinônimo de hemorragia intraparagmatosa. As coisas são coisas semelhantes. Tá? Então, dessa parte aqui nós já discutimos na última aula e vamos discutir agora a questão do AVC isquêmico. Tá?
O AVC isquêmico, certo? Ele nada mais é, AVC ou AVE. Hoje em dia se fala AVE porque pega o encéfalo todo, mas porque esses vícios de falar, nada mais é do que o entupimento do vaso. Gente, se quiser conversar, vamos lá fora, gente, é muito melhor. Eu falei isso com vocês 300 mil vezes. Eu tenho aqui um vaso, certo? E esse vaso está entupido. O que acontece quando esse vaso... O que causa o entupimento desse vaso? O que isso vai causar? E aí? E aí vai causar uma protegida, vai para a epidemia e você vai morrer. Então, qual que é a lógica que eu tenho que usar aqui? A lógica que eu tenho que usar é o seguinte: eu tenho uma plantação de alface, tá, aqui na frente, certo? E aqui eu tenho um único cano que irriga essa plantação de alface. Se eu entupo esse cano, logo entupi, esse cano está entupido, o que vai acontecer com o meu alface passar do tempo? Vai morrer. Então, é isso que acontece. Então, a lógica do acidente vascular encefálico isquêmico é essa. Eu estou perante uma coisa que vai causar isquemia e vai morrer o tecido, certo? E aí, a gente divide o ensino a gente divide essa questão do AVC isquêmico em dois tópicos, tá? Dois tópicos, eu digo assim, duas eras. Existe uma coisa que aconteceu na década de 80 para 90 que mudou a conduta, que foi o trombolítico. Então, o que acontece? A gente faz a fase pré-trombolítica e a fase pós-trombolítica, que quando foi inventado o trombolítico. Então, o que é trombolítico? Trombolítico nada mais é do que eu tenho um trombo, entupi desse vaso, soda cáustica. É a mesma analogia de soda cáustica. Eu coloco aqui dentro, jogo dentro do vaso, o que ele vai fazer com isso? Ele vai dissolver. Então, trombolítico. E ele dissolvendo, o que vai acontecer? Estabelece. Então, o que acontecia antes do trombolítico? Antes do trombolítico, eu não tinha isso. Então, o que acontecia? Essa área fechou, eu tinha uma alface aqui, o que eu tinha? Eu tinha que torcer para que essa área irrigasse uma área pequena do alface, certo? E irrigando essa área pequena, torcer para que outras coisas colaterais viessem. Então, o que eu fazia? Eu dava basicamente suporte para o meu paciente. Nada mais do que isso. Eu dava basicamente suporte. Tá? E aí, o que a gente via? Que o paciente com suporte, ele sobrevive. Na maioria dos casos, ele pode sobreviver. Só que isso daqui é uma coisa muito mórbida. Porque esse paciente aqui que recebeu suporte, ele vai ficar sem andar, ele vai ficar sem falar, ele vai ficar sem trabalhar, ele vai ficar, às vezes, inválido. Então, assim, tem inúmeras coisas que podem acontecer. Imagina que todo mundo já tenha visto algum paciente que você vai... Sempre tem uma sequela. E que negócio? Imagina só, você pegar um cara, um jornalista que teve um AVC e perdeu a fala. Isso é a vida do cara. Você pegar um médico cirurgião que está lá com a mão, pronto, perdeu o braço. Lascou o cara. Entendeu? Então, isso aqui é extremamente mórbido. E hoje, isso daqui é uma das coisas que mais gasta dinheiro. Então, o que acontece? Não é só morte, é morbimortalidade. Então, a morbidade disso é muito alta. E além da mortalidade ser muito alta também. E aí, eles inventaram o tal do trombolítico. O tal do trombolítico nada mais é do que essa soda cáustica. Aqui, essa soda cáustica vai desentupir isso. E aí, desentupindo isso, eu volto o fluxo. E voltando o fluxo, o paciente vai conseguir irrigar de novo aquela área da aorta e a gente na teoria não vai ter morte celular. Então, essa daí é a lógica. Então a gente poderia raciocinar da seguinte maneira: nossa, isso daqui então está resolvido. Tudo aquilo que a gente tinha do problema do acidente vascular encefálico isquêmico
está resolvido. Já que eu vou dar trombolítico e isso daí vai ficar resolvido. Só que, infelizmente, não é assim. Por quê? Porque a gente não pode dar trombolítico para todo mundo. E aí eu pergunto, por que a gente não pode dar trombolítico para todo mundo? Porque tem paciente que tem, não consegue formar Eu penso assim, professor, se o paciente ele já teve uma AVC hemorrágica, em algum momento, e aí ele já fechou porque vai formar um trombocito. Então, se eu der um trombolítico, ele vai dissolver o trombo. Então, a gente pode ter uma hemorragia intraparacimatosa ali. Certo, mas você está falando só de AVC. Essa lógica você acha que se aplica para Não, outra o coisa? trombolítico ele vai atuar no corpo inteiro. Certo, então com essa sua lógica que você chegou, o que você imagina? Que aí pode ter hemorragia em outras áreas. Certo, então quem que eu não posso dar trombolítico? Paciente. Ele pode operar pelo cirúrgico, pacientes podem operar pelo cirúrgico. Por que o paciente pode operar pelo cirúrgico? Porque a gente forma trombo, né? Aí você vai diluir, você vai virar uma hemorragia. Isso, então, olha a lógica, gente. Você acha mesmo que quando eu vou lá, a gente tem milhões e milhões e milhões e milhões de varas no nosso corpo? Você acha mesmo que o cirurgião, quando ele vai tirar um pedaço do fígado, ele sai pegando cada um desses milhões de vasos? Não, ele fecha os maiores, os outros vão fechando, por quê? Forma trombo, dá vasoespasmo, tá aqueles trombinhos. Se eu der trombolítico para um paciente desse, o que vai acontecer? Vai diluir todo. Então a gente tem um paciente que na teoria não pode utilizar, que é o paciente pós-cirúrgico. Qual outro paciente que não pode? Hã? Não confia com nada. A gente está falando. Paciente que já teve AVC hemorrágica, não AVC, né? Paciente que teve uma AVC hemorrágica, intraparenquimatosa. Não AVC hemorrágico, né? Abrange mais isso daí. O paciente chega com mais de 3 horas de manifestação. Por quê? Tem a linha da mão. Por que o paciente chega com mais de 3 horas? Qual que é a lógica disso? Porque o tecido ali já, mais de 3 horas, já morreu. Então não adianta mais. O revascularizar ele já está morto Você tem que ali. entender, é trombolítico, ele não é ressuscitolítico. Não, eu estou falando assim. Não, isso que eu concordo com você, por favor. Você tem que entender que a medicação é uma medicação trombolítica. Ela vai trombolizar e vai dar fluxo para quê? É a mesma lógica. Se eu pegar e fui lá, fechei o tubo do meu pé de alface. Ponto. Beleza, os pés de alface estão lá. Vai morrer tudo o pé de alface. Depois, se eu jogar água de novo, ele vai ressuscitar o pé de alface? Nunca vai ressuscitar. Então é trombolítico. Então ele vai ter que, tá certo? Ser utilizado em tecido que tem o quê? Pode ser revitalizado. Que pode ser revitalizado. Tem lógica dele ser utilizado em tecido morto? Professor, eu vi que quando você dá esse trombolítico mais de 4 horas e aí o tecido já está morto, aí pode gerar uma hemorragia ali. É justamente por causa disso, porque já está morto, os vasos já estão. Aí o sangue vai se derramar. Os vasos Já estão dissolvidos ali, se destruindo. A lógica é essa. Aí, Imagina sangue, só, né? o que acontece quando você morre? Quando você morre, você está lá morrendo. Aquela área está toda entrando em necrose. Está tudo sendo comido. O parente, do mesmo jeito que o parente está sendo comido, os vasos estão sendo comidos ali. O organismo ele não pode ficar com aquilo. O organismo tenta reabsorver aquilo de alguma maneira. E na hora que o organismo tenta reabsorver aquilo, não tem que eu solte o fluxo de novo ali. Na hora que eu solto aquele fluxo, aqueles vasos vão estar como? Eles são desencarnados. Todo dissolvido. E o sangue vai pronto. Por isso que dá hemorragia. Por isso pode dar hemorragia. Quem mais, então, pacientes pós-cirúrgicos, pacientes que já passaram um tempo, quem mais que eu não posso dar trombolítico? Quem mais e por quê? Porque o paciente está sangrando, ele não morreu. Se o Ah, paciente estiver sangrando, não posso dar trombolítico, porque vai necessitar mais se o sangrando. paciente está sangrando, você não pode dar, então beleza. Quem mais? Está sangrando. Quem mais? Paciente hipotenso. Não, a hipotensão não tem lógica. A gente não.
paciente já faz. Aqui a gente está falando de trombolite. Eu vi que tem que ter mais de 18 anos. Oi? Tem que ter pelo menos 18 anos. Esse é o protocolo, né? Esse protocolo porque não tem estudo comprovando segurança de criança. Quem mais, gente? Paciente pós-cirúrgico, paciente que passou o tempo, paciente que está sangrando. Quem mais? Paciente que tem aquelas doenças da cascata com algumas Não. O seu paciente que apresenta acidente vascular hemorrágico? Como assim? Entendi. Porque O paciente que tem acidente vascular encefálico hemorrágico, o paciente está como? sangrando. Não. Oi? Trauma também. Sangrando. Por que trauma? Por quê? Por que ele chamou de novo? Ele foi um trauma. Ele teve um trauma. Hã? Ele teve um trauma. Aí tava com uma luta assim, feito, então não vai descantar e se você vai dissolver, vai gerar hemorragia. Pacientes politraumatizados, pós-trauma, eles têm isso. Em algum momento aconteceu o que no trauma? Então, trauma, se você tiver trauma de alto impacto, você não vai fazer isso. Um trauma. Professor, existe o risco desses trombólitos, eles só trombolíticos, aliás, eles dissolver esse trombozinho que passou? Não, só na maioria dos casos bonitinho, porque não são trombos soltos. Esses trombos, quando a gente está falando, na mencionagem, eles são aderidos. E aí, o que mais? Paciente que tem trombose também, você lembra? Oi? Paciente que tem trombose, Como assim? Não entendi. que nem a mulher tem uma trombose na perna, ela Certo. pode chegar aí para Certo. Se ela tem trombose, como é que é o nome do remédio? O remédio, como é que é o nome? O que ele vai fazer trombolítico? Ele faz o quê? Hã? Não. Gente, trombolítico, vamos entender. Trombolítico. Eu estou lítico significa o quê? Hein? Quebrar. O que é trombolítico? O que ele está fazendo aqui? Dissolvendo um trombo. Anticoagulante. O que ele está fazendo? Impedindo a formação do coágulo. Trombolítico e anticoagulante são coisas. É só olhar o nome, gente. Anticoagulante. O que ele está impedindo? Anticoagulante. Ele é contra a. Aqui, o que já aconteceu? Aqui já formou. E aqui ele vai fazer o quê? Trombolítico. E aí, em cima dessa linha de raciocínio que você falou, da trombose, o que vai acontecer? Isso aí que você falou, né? Não, não é. O que é trombose? Formação de trombo. Hã? Aonde? Na perna. Não só. Normalmente nas pernas inferiores. Certo. Os membros inferiores. Certo. E aí, o que vai acontecer se eu der um trombolítico para esse paciente? Vai sangrar. Ela vai sangrar? O que vai acontecer se eu der um trombolítico para esse paciente que está com trombose? Não vai dissolver o trombo. E aí? É ruim para ela? É bom ou ruim para ela? Aí é uma contraindicação, então, trombose? Poderia, em alguns casos, ser uma indicação. Ah, então por que eu não faço trombolítico para todo mundo que tem trombose nas pernas? Tem questão, nem todo mundo pode, porque o trombolítico vai ser todos os trombos que está sendo foi formado. Questão de Pode gerar hemorragia. pode gerar custo-benefício.
Vai morrer se a paciente ficar com esse trombo na perna sem tratar? Na maioria dos casos, não. Agora, se esse trombo ficar lá dentro do vaso, lá do cérebro, vai aquele negócio, o risco, gente. Você tem um risco. Se você tem um risco de, eu vou fazer uma coisa que pode ser que sangue no meu corpo inteiro. Isso daqui vai sangrar o corpo inteiro, onde tiver trombo. Gente, trombo, ele não é 100% maligno. Imagina só, se eu estou com uma úlcera gástrica, vamos imaginar, hoje todo mundo tem uma úlcera gástrica, vamos imaginar aqui. Essa úlcera veio e sangrou aqui o vasinho. Aí ele foi lá e criou um trombozinho aqui para estancar. Esse trombo, ele foi bom ou foi ruim? Foi bom para o paciente. Aí se eu der um trombolítico para esse paciente, o que vai acontecer com esse trombo? Vai quebrar. Agora quando eu tenho um AVC isquêmico, a lógica do AVC isquêmico, gente, é a mesma lógica do infarto miocárdio. Eu tenho um trombo aqui, esse trombo aqui vai ser bom ou vai ser ruim? Vai ser ruim, porque vai morrer uma coisa vital. Aí, ou seja, o que é melhor? Eu morrer ou eu correr o risco de sangrar em algum outro local? E aqui, por conta de se eu estivesse na perna, a perna tem circulação colateral. Vale a pena correr o risco de sangrar na perna? Entendeu? Então isso que precisa ser entendido. Então por isso, gente, vocês precisam entender a lógica das coisas. Quando você entende a lógica das coisas, fica tudo muito fácil. O nome ele já diz tudo: acidente vascular encefálico, trombolítico, anticoagulante. São coisas totalmente diferentes. Vamos lá. Então, outra pessoa que não pode ter é uma pessoa que já sangrou em algum momento. Ou úlcera gástrica. O paciente que já sangrou em algum momento não pode usar o trombolítico. Professor, e o paciente com gravidez? É uma contraindicação? Porque também atinge o feto, né? Pode atingir tudo, você pode ter sangramentos. Então, pessoal, a gente tem isso daí. Então, a gente viu que o trombolítico ele é importantíssimo no tratamento do acidente vascular encefálico isquêmico. Certo? Então, isso daqui é uma coisa que a gente precisa levar bem ao fundo. Então, na teoria, qual que é o tratamento para o acidente vascular encefálico isquêmico? Trombolítico. Então, concorda que eu tenho que tratar esse paciente? E o que eu preciso para poder tratar esse paciente? Oi? Mas eu estou falando que é isquêmico, já sabe que é isquêmico. Já está Eu não sei se é isquêmico primeiro, vou fazer um ATC. Porque a gente tem o isquêmico e o hemorrágico. É tratamento diferente. Porque se eu der um trombolítico para o hemorrágico, vai sangrar. Então eu primeiro tenho que saber qual tipo de AVC para poder entrar no tratamento correto. Isso é só pela clínica para você que percebe que é a mesma coisa. A clínica é a mesma, certo? Então vamos lá. Então, o que acontece, gente? Eu utilizo o trombolítico desde o trabalho que colocou, que padronizou, 1996. A maioria de vocês não era nem nascido, certo? Então, desde 96 que é preconizado o trombolítico. Coisa nova ou velha? Uma coisa velhíssima. E é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Hein? Isso aqui você acha que pode salvar a morbidade de alguém? Excelente. E aí eu pergunto, vocês acham que é rotina a gente trombolizar os pacientes aqui em Porto Velho? Alguém já ouviu falar nisso? Trombolizar o paciente aqui em Porto Velho? Em Porto Velho, de maneira geral. Protocolo segundo, 9 de julho, provas clínicas, protocolos, medicamento caro. E aí, o que você acha que é comum a gente fazer isso? Por que vocês acham que não é comum?
valor do tratamento. Vamos lá, excelente. Valor do tratamento. Você sabe quanto eu comprei para o Hospital do Amor essa semana? Toda rede hospitalar que você tem pronto atendimento, você é obrigado a ter alteplase ou tenecteplase. A ampola custa R$980. Você acha barato ou caro? Hein? Você sabe quanto custa uma diária de UTI? R$5.000. R$980. Vocês acham barato? Hein? Vai salvar o paciente. Salvar o paciente por conta de R$980. Então você acha que o valor é uma coisa impeditiva? Então você acha que é uma coisa impeditiva? Você pegar esse 900. Vamos imaginar que esse paciente eu não trato. Esse paciente vai ficar sequelado. O cérebro vai inchar, vai demaciar, ele vai pegar e correr o risco de ter que fazer a craniotomia descompressiva, igual a gente falou. Você acha que sai mais barato os 980 ou toda essa internação do paciente e mais? Esse paciente ele vai ser aposentado pelo INSS. Para pensar. Depois que ele for aposentado pelo INSS, ele vai ficar inválido. Depois que ele fica inválido, ele vai receber uma aposentadoria do governo. Então, o que é mais barato para o governo? Trombolizar ou deixar ele? Então, esse é um argumento que é dinheiro, cai por água abaixo. Mas tem que ser referência. Na UPA não tem ressonância de TNPC. A gente no momento não falou de ressonância. Não, mas aí entrar com tratamento sem saber o. Certo. Então vamos lá. Então a culpa é do sistema. Certo. Eu concordo. Pode ser que a gente não tem tomografia na UPA. Certo. E aí? Qual outra possibilidade? Também na UPA tem que caminhar com o João Paulo. Eu lembro que tem uns protocolos para ser feito na UPA, eu lembro que teve um treinamento, né? Eu trabalhei na Santos para usar o tenecteplase. Então existe esse treinamento na UPA, pode ver o protocolo. Agora as condições para usar. Só sei que tem. Então vamos lá, excelente. Então olha só. Então, viu que existe um protocolo na UPA. Mas não tem. Não, mas você viu que existe um protocolo na UPA. Para o uso do remédio, para o uso existe. E aí eu vou falar para vocês. Em 2014, eu era em radiologia. Eu trabalhava num lugar chamado HRC, Hospital Regional do Ceilândia. O HRC é o João Paulo aumentado 3 vezes. E lá tinha um UPA que dava suporte. Então, assim, parecia um Walking Dead, você andando lá, com todo aquele povo tudo com os braços, andando, aquele fedor de paciente misturado com polidinho, aquele negócio, nossa, eu parava lá, certo? E aí, os pacientes chegavam lá, diagnosticavam, quantas e quantas vezes eu fiz isso? Diagnosticava o paciente, mandava o paciente, fazia o exame, iniciava a trombolítica. Ligava para o hospital de base, falava que era referência, olha doutor, tudo bem, paciente aqui, tal, sintomatologia tal, chegou, já iniciei trombolítica, foi indo na ambulância levar ele para você, tá bom? Tá, chegava lá, trombolítica tinha corrido, deixava o paciente lá aos cuidados do setor de referência. Ou seja, em 2014, vai fazer 10 anos, certo? Eu, nada demais, recém-formado, residente, faz isso daqui. Aí eu pergunto, por que em Portugal ele não faz? Mas eles não têm preparo. Tem medo de fazer. Como assim, para todo mundo sabe despreparo. Por que a gente não faz? Gente, por que a gente não faz rotina? Isso mesmo, porque o povo não sabe. Simplesmente isso. O povo não sabe. E aí, se fosse o teu pai, vamos lá, Ricardo, você é um cara criterioso, fosse
teu pai ia querer que fosse atendido por um médico desse daí, que não sabe prescrever? E aí eu pergunto para vocês, vamos pegar e utilizar a lógica, tá certo? Sabendo disso daí, o que o cara precisa para poder prescrever hoje, tratar um paciente corretamente? Olha para esse slide aqui. Então eu tenho que utilizar o trombolítico, certo? Primeira coisa, o que o cara precisa para poder prescrever o trombolítico? Agora tem que fazer um bom exame físico e epidemiologia. Tem que fazer um bom exame físico. Tem que fazer um bom exame físico para o paciente. Então esse paciente ele vai chegar para você lá se queixando de quê? Principalmente parestesia, perda de memória, muscular. Parestesia, paralisia do corpo, pronto, beleza. Show de bola. Vamos lá, chegou esse paciente. Quando chega esse paciente, qual é o diagnóstico dele? Você faz o diagnóstico clínico. Qual é o diagnóstico clínico desse paciente? Acidente vascular encefálico. Ponto. O que eu preciso saber agora? Se é isquêmico ou hemorrágico. Ponto. Como que eu sei que se é isquêmico ou hemorrágico? TC. Vou lá e peço uma TC. Vamos lá. Vamos lá. Hoje a gente tem TC que consegue fazer no João Paulo, a gente tem, no base a gente tem tomografia, todos os hospitais privados aqui tem tomografia. Então tomografia hoje aqui em Porto Velho é fácil de conseguir. Então tomografia. Aí eu pergunto, 3 horas, você precisa agir porque depois de 3 horas o que acontece com o tecido? Morre. Se chegar um paciente 2 horas da manhã para você, no pronto-socorro, seja privado, seja tudo, chegou, vamos dizer que chegou meu pai, você está na médica, cara, chegou seu pai lá para poder fazer um negócio desse para você lá, chegou contigo 2 horas da manhã. Você acha que você vai conseguir um neurologista ou um neurocirurgião para poder fazer, sair de casa 2 horas da manhã, daqui que você liga o cara, por exemplo, é até 3 horas do sistema, mas esse cara, ele acordou, ele paralisou, depois que ele paralisou, tem a demora para chamar SAMU, tem a demora para ele reconhecer os sintomas, então esse cara geralmente chega com 1 hora, 1 hora e meia. Você acha que em 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas da manhã, tem pouco neurocirurgião aqui, você acha que você vai conseguir convencer, chamar alguém, tá certo? Ou na UPA, quando você está lá na UPA, você acha que você vai conseguir chamar alguém para vir fazer esse diagnóstico e trombolizar esse paciente? Você acha que eu consigo um radiologista? A maioria de alguns locais tem, mas você acha que eu consigo um radiologista 24 horas para responder isso em 3 horas para você dizer se é isquêmico ou hemorrágico? Então eu pergunto, quem é que tem que fazer tudo isso daqui? E quem que é o médico de plantão? O recém-formado da frente. Não, gente, mas isso é sério. Isso é sério. E aí eu pergunto, então o cara ele tem que fazer um bom exame clínico. O que mais o cara tem que saber fazer? Depois de decretar, tomografia. Então ele tem que saber ver uma tomografia. Uma tomografia. O paciente tem que saber. Por que ele tem que saber uma tomografia? E depois ele tem que identificar ainda se a hipodensidade é menor que 1/3 do território da artéria cerebral média. Sabendo dessas coisas aqui, o que você acha que impede o povo de fazer isso daí? É porque ele não sabe ver a tomografia. Simples assim. Não sabe ver a tomografia. E aí? É importante saber uma merda dessa? Se fosse seu pai ou sua mãe aí na frente, você queria que fosse atendido por um cara que reclamou que o professor de radiologia era chato e não ensinou para ele? Você queria que ele fosse atendido por um cara, eu vou fazer pagar radiologia lá na São Lucas, que quem dá aula é um fisioterapeuta, nada contra a profissão. Lá que eles têm aula no físico. E aí, quem que você queria que atendesse seu pai? Um aluno que estudou, que passou e que sabe ver uma tomografia? Ou algum cara? Pronto, gente, isso é sério. Isso é sério. É fácil? Não, não é. É difícil? É muito difícil ser um bom médico. Você
O bom médico é muito difícil. Só que vocês fizeram um acordo. O acordo de vocês, a partir do momento que você entrou na faculdade de medicina, eu imagino que o mínimo de uma pessoa de caráter que se propõe a cuidar da vida dos outros tenha feito esse acordo consigo mesmo. Eu vou cuidar bem das pessoas. Se você não se prepara para isso, pelo amor de Deus, está no lugar errado. Agora, você ter coragem de dar plantão num PS, onde você vai pegar de tudo, sem saber isso. É ridículo. Certo? Então assim, eu fico doente quando eu vejo essas coisas. Tá certo? A gente pega e vê tudo isso, ó, e a gente vê o povo morrendo à toa. O povo sequelado à toa. Então, gente, tem que estudar. Então, um exemplo prático. Desde 96. O que falta? Estudo. Tem protocolo na UPA, não tem? Tem protocolo na UPA. Eu trabalhava na UPA, lá também na Ceilândia, e eu tinha teclado lá dentro. Professor, porque tem um tenecteplase. Tem um teclado, estreptopilase. Isso, tem um tenecteplase e um teplase, né? Esse daí é R$4.000. Qual é o baixou o preço, agora é R$1.000. Quebraram uma patente. Era 4.000. Quebrou uma patente, eu comprei todo pronto-socorro tem que ter. Se você tem um pronto-socorro, você tem que ter. Senão você está infringindo regra de vigilância sanitária. Então, você tem que ter isso. Lá no Hospital do Amor, eu comprei por R$1.000. E professor, mas... Mesmo assim, se fosse 4.000, é barato ou é caro? Gente, se fosse 10.000, é barato ou é caro? Gente, esse cara vai ficar aposentado pelo INSS. O cara vai receber quanto por mês? Vamos ter que um cara de 40 anos que ficou manco e não consegue mais trabalhar. Ele contribuiu com o INSS com R$5.000. Ou seja, por ano ele vai receber 60. Em 20 anos, olha só. Então, se fosse 10, era o quê? E aquele negócio, isso se paga. Pô, se esse cara, ele continuar produzindo, vamos imaginar que é um cara, que é um comerciante. Beleza, ele paga lá o valorzinho dele, depois ele não consegue mais trabalhar com comerciante. O comerciante paga imposto, paga... Mesmo que fosse, gente, então o preço não pode ser justificativa nunca. É de graça. Se for R$100.000 o tratamento desse estava de graça. Porque esse cara ele vai ficar inválido, vai ficar aposentado. Professor, eu estou querendo dizer que eu participava de montar os processos de compra. Eu fui o chefe da parte do medicamento. E os medicamentos venceram 2 vezes o tenecteplase de R$4.000 que não usaram. Vem cá, concordo plenamente. Aí se você perguntar para mim, eu usava o medicamento, a gente comprava só para ter. E por que não usa? E o erro está em não usar? É porque não usa. 20% do material que eu compro no Hospital do Amor vence. Isso é bom ou é ruim? É bom mesmo. É bom porque o paciente, se ele chegar lá no dia, ele não vai passar necessidade. Agora é ruim porque eu perdi esse dinheiro. Só que eu tenho essa margem. Então, ou seja, a gente precisa ter isso. Então, o medicamento, alguns tipos de medicamento, você faz permuta, você pega e manda lá, tô teplase para vencer, pega ela de volta e me dá outra. O laboratório, faz tudo isso, porque nada do Estado funciona, você sabe disso, tem que estar reconhecido. Aquilo ali foi feito para não funcionar, infelizmente. Não sendo culpa sua, estou dizendo, mas você sabe como é que nós estudamos também. Beleza. Esse sintoma de menos de 3 horas, que pode causar uma morte visual, é bem regado esse valor? Sim, 3 horas. A gente tem isso como protocolo. Depois, por quê? O protocolo fala 3 horas. Se você fizer em mais de 3 horas, você está fora do protocolo, concorda? Se você estiver fora do protocolo e o cara sangrou, vem cá, depois que você fez isso daqui num paciente, previamente rígido, bonitinho, esse paciente corre risco de sangrar em algum outro local? Sim. Se esse paciente tiver um tumorzinho no estômago que ele não sabia que tinha, o que vai acontecer com esse paciente? Sangrar. Você salvou aqui, mas sangrou aqui embaixo. Beleza. Você está errado ou você seguiu o protocolo?
Sim, o protocolo. Agora, se você fizer com 4 horas e esse cara sangrar e morrer e a família pegar e vir te questionar, você está certo ou está errado? Você está totalmente errado. Você saiu do protocolo. O protocolo serve para isso, para dar segurança. Professor, mas existe tipo, o protocolo está falando não tem exame, porque, por exemplo, o Jucá está falando da UPA, né? Lá só tem raio-x. Certo, só tem raio-x. Aí cabe ao cidadão ter consciência daquilo que está fazendo. O que eu fazia quando eu estava de plantão, eu cansei de fazer isso. Ligava, 24 horas. Ligava para o setor do HRC, falava, olha, estou aqui na UPA da Ceilândia, tá certo, estou aqui com um paciente suspeito de AVC, preciso tomografar. Estou indo para a ambulância, aí, beleza. A ambulância consegue sair, liga para o SAMU, o SAMU vem, leva. Chegou lá, viu a tomografia, tal, beleza, show de plantão. O problema é o fluxo, né? Lá funcionava. Gente, não procurem causas para não ser feito. Não procurem causas para não ser feito. Os filhos não, porque não tem tomógrafo. E aí, se vai ligar para o SAMU, regular uma. Não procurem causas para não ser feito. Se fosse seu pai, você lhe daria um jeito. Então, assim, não procurem causas. Qualquer eu tenho coisa. certeza que o paciente é menor de que 3 horas ali. E depois ele fala que é 3 e na verdade é 4, 5 horas. Mas tem protocolo, isso é justificativo, né? Isso é um protocolo. Não é receita de bolo. Deu 2 horas e 59, 2 horas e 59, deu 3 horas, todo mundo morreu. Ploft! Não é assim que as coisas funcionam. Isso é um protocolo. Precisa entender, se trata de um protocolo. E arrumar desculpa não dá para fazer por conta disso. É por isso que o povo morre. Por isso que o povo morre. O povo não dá para fazer um hospital de câncer que trata 1000 pacientes aqui, direto, faz 1000 atendimentos todo dia, no meio da Amazônia, em Porto Velho, atender de graça, fornecer tratamento, pagar material de radioablação de 25 mil reais. Não dá para fazer isso de graça, não dá. Só você querer. Então, desse jeito aí, se for outra pessoa, o médico vai atrás, ele quer dar um jeito, quer um barraco. Eu tenho certeza que você pegar e ligar no SAMU, o cara está morrendo aqui. Vem, como é teu nome, vou te processar, vou não sei o que, não sei o que. Brigar pelo paciente. É isso que falta. Em vez de ninguém brigando hoje em dia pelo meio. Brigando das duas maneiras. Brigando querendo saber, estudar e brigando querendo lutar pelo paciente. Meu Deus. Se a gente vê cada absurdo que chega lá naquele hospital do amor, vocês não têm noção. Tem noção de descaso com o paciente, de descaso. Primeiro descaso por descaso, porque o cara sabia fazer, mas não fez, talvez porque não quis, porque não deu dinheiro, primeira coisa. E outro descaso de burrice, de atorgenia que o povo faz e mata o povo à toa. Professor, grande uma palestra do neuro e ele falou que é tomografia. Não se faz. Então o que você tem que fazer? Você tem que mas o que a gente acabou de falar, querida? Ausência de hemorragia. Você tem que fazer esses 3. Então, para você fazer esses 3, existe tomografia disponível 24 horas no estado? Sim, existe. Agora, você faz se você quiser, você luta pelo paciente se você quiser. E aí muita gente se apega nisso, não consigo, não vou nem estudar. Por isso que o povo morre. Por isso que o povo morre. Professor, se o sintoma estiver mais 4, 5 horas, como é que você está tratamento? Aí aquilo que a gente falou, o que é? Suporte. Mas não teve. 4 horas, né? 5 horas para frente. Não tomou nítido. E aí, ela foi sequelada? Não, graças a Deus. Graças a Deus não. Então provavelmente o dela foi pequeno. Pequeno. Agora imagina se pega uma parte grande. Beleza. Então vamos lá. Então, como que início dos sintomas menor que 3 horas? Qual o diagnóstico do paciente? A, B, C. Beleza. O que eu preciso fazer agora? Para quê? E como que se apresenta a tomografia do paciente com AVC isquêmico? Pode aparecer normal nas primeiras horas, mas depois das horas aparece a hipotensidade. Certo. E aí, esse paciente que eu mandei para tomografia, normalmente ele tem quantas horas de sintoma? Quantas horas de sintoma? Ele vai ter mais ou menos de 1 hora, 2 horas. Como que vai aparecer essa tomografia desse paciente? Pode ser normal. Normal. Por que normal? Porque a célula vai não vai no início. Por que normal? Porque não deu tempo
fazer o edema citotóxico, para apresentar uma... É a lógica do pé de alface. Se eu vou lá e pego meu pé de alface e tampo o cano. Beleza, eu tampei o cano. Beleza, daqui a 1 hora eu vou lá e tiro foto das minhas alfaces. Como é que vai estar as minhas alfaces? Do mesmo jeito. Agora, se eu esperar passar 2 dias e eu tirar a foto da minha alface, como é que ela vai estar? Morta. Então, na maioria dos casos, a tomografia. E é isso que revolta mais. Não sabem ver uma tomografia de crânio? Ah, não é uma tomografia de crânio difícil, é uma tomografia de crânio? Geralmente tem sinais. Hã? Geralmente tem sinais. Oi? Sinais que a gente pode Isso, mas não são geralmente. Geralmente a tomografia é bom. E aí, depois, eu ainda tenho que ter certeza, isso aqui a gente vai falar mais lá na frente da hipodenicidade, tá? Então, se essa paciente, a tomografia dela está normal, o que vai ser feito? Aí você faz o último. Se Deus quiser, o paciente, ele sai, tá? E aí, gente, o que a gente precisa entender? Como que a tomografia vai se apresentar na maioria dos casos? Normal. Só que tem alguns sinais, a minoria dos pacientes, que eles apresentam algumas coisas chamadas sinais precoces. Tem alguns casos que eu vejo algumas alterações precoces nesse paciente. E aí, por exemplo, deixa eu mostrar aqui uma alteração precoce para você. Isso daqui é uma alteração precoce. Na primeira olhada, tá? A gente parece que está tudo normal. Só que não está. Presta atenção. Aqui, ó. Eu vou apagar, você vai ver que tem essa parte que está mais clara do que essa do lado. Estão vendo como apareceu o desenhozinho? Então, isso daqui é o cutâneo do paciente. Do outro lado eu consigo determinar, desenhar ele. Então, olha só como é discreto. Isso daí é um sinal precoce. Quando eu vejo esse apagamento aqui, eu digo que isso é um sinal precoce. Se eu não ver esse... Vamos lá. O paciente ele chegou para mim com a clínica de um AVE. Certo? Se eu, vamos dizer que eu estou muito bom em tomografia e eu vi esse sinal precoce. Isso aqui é um sinal precoce de AVE, concorda comigo? Se não tivesse fase química, o que eu vou fazer com esse paciente? Se eu não vejo esse achado, eu vou dizer que essa tomografia está como? Normal. E aí vai ser um sinal de um... Eu vou prejudicar esse paciente? Não. Então, gente, tem erros que dá para acontecer. Olha só, se você não viu isso daqui, você vai matar o paciente? É a mesma coisa. A margem é grande, bicho. Você tem uma margem grande para poder ver. Então, olha só. Então, aqui, por que eu estou mostrando para vocês, então? Estou mostrando isso para vocês porque vocês precisam saber que tem alguns pacientes que têm sinais precoces e esses sinais precoces, eles caem em prova. A gente precisa ter outra coisa. Olha só. A mesma coisa. Olha aqui como é que está desenhado. Vou apagar, compara um lado com o outro. Viu como aqui está mais preto que aqui? E olha só como é que isso evolui depois. Fica preto. Por que isso fica preto? É? E depois por conta da... Tem o edema e depois... Hã? E depois? Hã? Tá bom. E aqui a gente tem outro sinal precoce, que é o mais famoso de todos, que é esse daqui, ó. Que às vezes eu consigo ver a artéria cerebral média hiperdensa. Olha só, ela fica aqui branquinha. O que é esse branco dentro dela? É o trombo que está aqui dentro. Às vezes eu consigo ver. E aí a cerebral média ela fica, sinal da artéria cerebral média hiperdensa. Então, quando eu vejo a hiperdensa assim, isso daí é um sinal de emergência. E se eu não ver ela desse jeito? Continua assim. Mas você pode voltar aquela primeira imagem?
mostrar de como onde é que é. Olha só. Aqui, presta atenção nesse lado aqui. Tá? E aqui e aqui. Aqui eu desenhei o triângulo. Olha como eu consigo ver o triângulo. Aqui desse lado eu consigo ver o triângulo, só como está tudo mais inchado, mais borrado. Eu não consigo determinar. Aqui eu consigo determinar o triângulo. Não, depende do lugar que você está. Sempre esse aqui vai ser? Não. Esse aqui vai ser. São sinais precoces. É difícil, não é fácil. Não é fácil. Mas provavelmente eu já devo ter errado um monte desse diagnóstico aqui, pelo dado como normal. Matei o paciente? Não, tudo pronto. O importante é diferenciar de hemorragia, né? O importante é o quê? De hemorragia. Isso é que é importante. Viu? Se você tiver segurança para diferenciar de hemorragia, acabou. O que você precisa ter certeza é que o quê? Não está sangrando. Essa é a certeza que você precisa ter. Esse é o papel da tomografia. E aí, gente, como última coisa que a gente tem para poder prescrever o trombolite é isso: hipodensitade menor que 1/3 no território da artéria cerebral média. E aí eu preciso saber aonde que é o território da cerebral média. E aí, para saber onde é o território da cerebral média, eu já passei para vocês o site Radiology Assistant. E aqui vocês vão vir aqui, Neuroradiology. Territórios vasculares. E aqui ele vai dizer exatamente onde é o território da artéria cerebral média. Então, é o território que é nutrido pela artéria cerebral média. Então, tudo isso daqui em amarelo é nutrido pela artéria cerebral média. Certo? E aí eu pergunto para você, e aqui é a artéria cerebral posterior. Se eu tiver um AVC de artéria cerebral média esquerda ou um AVC de artéria cerebral posterior esquerda, qual que é mais grave? Por quê? Ela irriga maior parte. Vai irrigar, a porcentagem do cérebro vai irrigar é maior. Então, ou seja, aqui é um AVC teoricamente mais grave. Então, vocês precisam entender isso. Ah, e por que não vale a pena eu trombolizar aquele paciente que tem maior que 2/3 da artéria cerebral? Pode gerar hemorragia. Você concorda que é muito grande aquela área, muito grande. Então, olha só, como isso daí é fácil de... Então, esse daqui, gente, é um caso, ó. Já crônico, tá vendo? Olha só, no território da artéria cerebral média. Então, olha só, então isso daqui é uma coisa aguda, provavelmente não foi tratado adequadamente. E, gente, e outra coisa, mesmo tratando adequadamente, eu consigo dar 100% de certeza que nem um pouquinho do neurônio morreu, que esse paciente vai ficar sem sequela. Se eu tratando da maneira correta eu não dou certeza, imagina se eu não tratasse. Isso aqui se regenera? Não, isso aqui é pro resto da vida, o cara fica aleijado para sempre. É por isso que isso daqui tem uma curiosidade. Beleza. Então, como é que eu escrever isso daqui? O que eu estou vendo? Uma área de hipodensidade. Aonde? Território da artéria cerebral média. Com P de diferenciação da substância branca e substância cinzenta. Apagando os sucos e giros. O que mais? Vamos focar primeiro desse lado. Tem mais coisa aqui.
está fazendo aqui? Ele está apagando o ventrículo lateral. Apagando qual cor? Ventrículo lateral direito. Apagando o ventrículo anterior do ventrículo lateral direito. Indicativo de AVC, acidente vascular encefálico. Ou qual vaso está cometido? Artéria cerebral média. Acidente vascular encefálico isquêmico no. Artéria cerebral média. E aqui o que eu estou vendo? Mais pequena. Como que eu escreveria isso daqui? Identifico, hipotensidade, território da artéria cerebral média. Aqui já pegou um pouco de lentículo estriado também. Se vocês verem aqui, ó, a gente tem as artérias lentículo estriadas, que pegam a cabeça do local dado e o quadro cutâneo. Ou seja, ela está aqui próximo, certo? Então você poderia dizer, identifique um acidente na topografia das artérias lentículo estriadas e cerebral médio esquerda. Determinando o período da diferenciação de substância branca e substância cinzenta, provavelmente relacionado ao fluxo isquêmico. Você gosta disso aqui? O que é isso? Isso aqui não, isso aqui é a classificação da real. Real aqui, a gente não tem mistério, não tem segredo, é treinar A gente descreve também essa classificação? Oi? Descreve também? Eu não descrevo nos meus laudos, mas se vocês quiserem descrever que está vendo, para poder treinar, que é classificação, beleza. Só que isso é uma coisa tão comum que eu é fisiológico, eu não descrevo nos meus laudos. Já descrevi. No começo, quando eu comecei a laudar, comecei a trabalhar, eu escrevia muito. Uma coisa. Identifique uma área de hipodensidade localizada na região fronto-temporo-parietal direita, determinando apagamento dos sulcos e giros, determinando perda, diferenciação da substância branca e substância cinzenta, reduzindo as dimensões do ventrículo lateral direito, associado a desvio da linha média, indicativo de um acidente vascular encefálico isquêmico no território da artéria cerebral média direita. E aqui tem uma coisinha branca. Olha só, ainda identifica uma área de hiperdensidade localizada na região mais posterior da área de acometimento, que pode corresponder a essa branca pode corresponder ao quê? Pode corresponder a um pequeno foco hemorrágico. Não pode acontecer. O que acontece? Vamos imaginar que eu tenho o cérebro, certo? Tem meu cérebro aqui. Vamos dizer que essa área está morrendo, certo? Mas eu tenho um vasinho aqui, que é uma variante anatômica, que esse vasinho faz assim. O vaso vai ligar aqui. Essa área morreu, concorda comigo? Mas não é esse vaso que é nutrido por essa área. Esse vaso só passa lá, concorda comigo? O que vai acontecer com esse tecido que está morrendo? O organismo começa a soltar coisa para poder matar aquilo, para poder dissolver aquela área. Concorda comigo? Não é para ficar daquele jeito, ele vai dissolver. Na hora que ele dissolve o tecido, o que ele acaba fazendo? Dissolvendo o vaso. E vai acontecer o quê? Às vezes a gente pode ter isso aí, que é chamada transformação hemorrágica. Aí nesse caso, a gente não utilizaria trombolítico. Aqui, se você vir isso daqui, dá para utilizar trombolítico? Não. De maneira alguma. Não sei, aqui provavelmente é isso, não tem, isso aqui deve ser TIS. Isso daqui é necrose cortical luminar, é um tipo de necrose que acontece, que a gente vê às vezes quando o córtex ele necrose, ele fica branco, esse aspecto branco mesmo, assim, esse cara está morto. Olha a linha média fica aqui, ó. É só você fazer a reta, faz a reta aqui, ó. Faz a reta. Você vê que esse ventrículo tinha que estar do lado desse. Você desenhou a linha média, pegou a força. Esse ventrículo está do lado de cá da força. Não, mas se eu treinar a cabeça, dependendo dele está assim, o paciente está assim, porque a cabeça dele está torta. Olha o paciente foi entrando na máquina assim. Você nunca lembraram do que eu falei. Olha só, esse está assim, olha esse outro está assim,
Esse outro então vai angulado, né? O paciente está assim, você não vai, o paciente ele pode ficar de lado. Gente, então, da minha parte que eu ia passar para vocês hoje era isso, tá? O que eu preciso que vocês estudem? Essa questão dos territórios vasculares, tá? E lembrar disso daqui que a gente falou hoje, de como eu, então, quais são as etapas que eu para trombolizar esse paciente, tá? E aí, qual que é a diferença entre a craniectomia e a Eu entendi, a gente vai ter um inchaço no cérebro e precisa aliviar a pressão para não atingir o fluxo. E aí a craniotomia é um pedaço que tira o crânio só para o cérebro desinchar depois a gente coloca no colo. A cerebectomia é quando você retira, aí o cérebro meio que regrede demais. Aí você vai ter que fazer um molde e A diferença é que só você lembrar do nome. Craniectomia. O termo ectomia significa retirada. Apendicectomia, retirada do apêndice. Craniectomia, retirada do crânio. Eu retiro e aquilo fica aberto. Eu retirei. Craniotomia. Eu abro e fecho. Craniectomia, eu coloco. Craniotomia, essa daí que é diferente. Mas desse jeito, mas vocês não vão salvar ninguém desse jeito, Fernanda. Não tem que adianta eu colocar uma questão que você não vai conseguir usar na vida prática. Você vai chegar para o paciente, não, você sabe qual é a diferença de crânio. Desse jeito, você acha? Então, gente, a programação já está passada para vocês, tá? Quem tiver alguma dúvida pode ser exposição.